Pois bem, hoje começamos uma série de 4 vídeos nos quais vamos falar sobre o aumento de faturamento da nossa classe de médicos veterinários. Não importa se você é dono de hospital, de clínica, se você é um veterinário que trabalha por comissão, se você é um prestador de serviço, vai servir para todos vocês, desde que vocês apliquem consistentemente as dicas que eu vou dar hoje na nossa conversa e depois nos nossos próximos 3 vídeos também. Se você gostar, me ajude a divulgar. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube também, peço que você o faça e clique no sininho. Meu canal no YouTube é Calezo Rosa, onde a gente manda os nossos conteúdos semanalmente. Pelo menos 1 ou 2 conteúdos semanais vão para o YouTube para você receber essas dicas de melhoramento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, profissional. São bem legais essas dicas, então se você não se inscreveu, corre lá, se inscreve e clica no sininho. Hoje então vamos começar uma conversa sobre aumento de faturamento, como é que a gente pode aumentar o nosso faturamento, afinal de contas essa é uma das nossas justas queixas dentro da profissão, que a gente é pouco valorizado do ponto de vista financeiro e por isso a gente tem que trabalhar muito e acaba ficando com uma sobrecarga de horário de trabalho, acaba ficando complicado. Desculpa, eu dei uma informação equivocada, não é hoje o nosso sorteio, é na próxima segunda-feira. Onde a gente vai ter o sorteio no dia 17, hoje ainda é dia 10, eu estou adiantado. Portanto, recomeçando, hoje começamos uma série de 4 vídeos onde a gente vai falar sobre aumento de faturamento para a nossa classe de veterinários. São dicas preciosíssimas, então se você é dono de clínica de hospital ou se você é veterinário comissionado, prestador de serviço, não interessa, vale para todo mundo, desde que você siga essas dicas consistentemente. O importante é a constância, é isso que é difícil, né? O ser humano é um ser de hábito e quando a gente quer alcançar algum resultado diferente do que a gente vem obtendo, a gente tem que mudar hábito e mudar hábito leva tempo. Portanto, a consistência dos nossos atos para que eles se tornem hábitos saudáveis e nos ajudem é que é o mais difícil. Pois bem, considerando aquele racional teórico que a gente sempre fala, vamos lá, a gente vive numa era de avalanche de informações. A gente recebe um monte de informações do ponto de vista científico, médico, saúde dos filhos, educação, nutrição, e as coisas vêm mudando muito rapidamente. Para vocês terem ideia, a gente tem mais de 400 mil periódicos onde são publicadas novas informações praticamente todos os dias, ou seja, é impossível a gente assimilar a quantidade de informação que a gente tem. O Instituto Gallup tem uma informação importante que os assuntos considerados importantes do ponto de vista político, de política pública, muda constantemente, está tudo mudando. A gente tem, se a gente pegar os consensos que a gente segue dentro das especialidades da veterinária, quer dizer, a gente acaba de decorar um consenso, já começa a vir, já vem outro com outras informações novas e a gente tem que ir assimilando e tem que ir fazendo tratamentos diferentes, doenças que aparecem. Isso vale também para a educação de filhos, isso vale para a nutrição. O ovo antigamente dava muito colesterol, tinha que tomar cuidado, agora não é o ovo, o vilão é outro, pode comer ovo à vontade, enfim, é um monte de informação. E acontece que o nosso cérebro não consegue dar conta de assimilar e processar todas essas informações. Então essa capacidade natural de processar as informações do nosso cérebro está ficando inadequada. E aí por conta disso a gente tem que acabar voltando a depender de outros atalhos cerebrais que a gente sempre usou desde a nossa existência na face da Terra e que também é usado por animais inferiores. Só que os animais inferiores usam esses atalhos por outra razão, eles não têm o neocórtex, eles não têm a área de cognição, de intelectualidade, de razão, né, para poder ponderar racionalmente sobre alguma coisa e tomar a decisão. Por isso, então, eles criam esses atalhos e acabam usando. Então, por exemplo, na biologia, dentro da própria veterinária, uma mãe perua que ouve o piar de um piruzinho ali, dependendo do tipo de som que o piruzinho emite, ela vai responder com uma atitude maternal, e aí ela decifra aquilo a partir de experiências que ela já teve. Por que aquele piruzinho está piando daquela forma? Se é dor, se é fome, se é uma ameaça que ele está sentindo, e ela emite uma resposta maternal. E acontece que a gente, ser humano, acaba também tendo que
voltar a usar cada vez mais esses atalhos por razões diferentes, mas simplesmente porque o nosso cérebro é limitado. Você sabe que o cérebro fica dentro da caixa craniana, portanto ele não cresce indefinidamente. Então, obviamente que a gente tem uma capacidade intelectual muito grande, uma capacidade cognitiva muito grande, só que por conta dessa quantidade de informação que a gente recebe no nosso dia a dia, ainda mais nessa era da informação transmitida de forma tão veloz, a gente tem que economizar energia, economizar tempo e diminuir risco. E por isso a gente usa esses atalhos para tomar as nossas decisões. E esses atalhos são baseados em quê? Em experiências prévias ou em coisas que a gente foi associando uma coisa com a outra. Quer ver um exemplo prático de dia a dia? Muitos de nós têm uma associação de preço das coisas, que o preço tem a ver com valor. Então, muitos de nós acreditamos que o que é caro é bom, o que é barato é ruim. Então, quando você está decidindo sobre algum produto que você não conhece na hora de comprar, instintivamente, quando você vê um preço alto, você até reclama que é caro, mas você fica com a sensação de que aquele produto é bom ou que deve ser bom, afinal de contas ele é caro. E se um produto é muito barato, você desconfia. Então se é muito barato é porque ele é ruim. Essa é uma associação que a gente acaba fazendo, que é um atalho mental para economizar energia, para economizar tempo e para reduzir risco na decisão que você tem que tomar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje eu vou falar de um assunto extremamente interessante, que se você usar de forma consistente essas dicas, só que isso tem que virar hábito em você, portanto você tem que trazer isso à consciência, portanto você tem que anotar o que eu estou falando, para que isso se transforme no seu dia a dia de uma forma natural para você fazer. Porque isso vai ajudar muito a aumentar o seu faturamento, aumentar o quanto você consegue melhorar do arrecadamento financeiro dos seus próprios clientes. Isso é muito, muito legal, é muito, muito importante e ajuda bastante se a gente usar esse tipo de coisa. Então tem um estudo bem legal de uma autora de uma psicóloga chamada Ellen Langer, de 1978, que, por exemplo, ela mostrou, através de uma pesquisa bem simples, que tinha os caras na fila de máquina copiadora para xerocar alguns documentos. E ela colocava alguns participantes desse estudo para tentar furar a fila. Mas de que forma? Eles pediam permissão para furar a fila. Só que nessa permissão, eles davam uma razão, um motivo para pedir. Então, será que eu posso xerocar essas 5 páginas antes de você? Por que eu estou com pressa? Então percebe que não é nenhum motivo muito elaborado, muito especificado. Afinal de contas, todo mundo estava com pressa. Mas quando eles não davam essa justificativa do porquê, acabava que eles não... o sucesso que eles obtinham para que as pessoas deixassem de furar a fila era muito pequeno. Quando eles davam essa justificativa, será que eu posso entrar na sua frente para xerocar só essas 5 páginas porque eu estou com pressa? Esse índice de sucesso aumentava em mais de 90%. A maioria das pessoas deixava eles entrarem na frente e xerocar na frente deles pelo simples fato de dar um motivo. Por quê? Porque o nosso cérebro é condicionado a buscar por justificativas para fazer as coisas. Isso vai fazer sentido para você quando eu estiver dando as dicas de como usar essas questões no seu dia a dia para poder aumentar o seu faturamento sem você investir R$1, simplesmente por mudanças de atitude simples que vão fazer diferença financeira, um impacto significativo no seu dia a dia. Então percebe que a gente não precisa nem de um motivo muito específico. Tendo um motivo já é suficiente. Isso é por conta dessa automaticidade do nosso cérebro. Então é como se a gente, no nosso interlocutor, ativasse alguns gatilhos para conversar com as outras pessoas. Por quê? Porque o processo de convencimento passa pelo processo emocional. Então a gente acha que para convencer o outro, a gente tem que elaborar uma questão racional muito grande. Só que é como se existissem 2 eus dentro de você. E de fato existe um eu que é o racional, que é dado pelo neocórtex, e um eu que é dado pelo emocional, que é o sistema límbico, que está lá dentro de você, que é mais primitivo, que é onde está o seu instinto de sobrevivência.
E é com o eu límbico ou com o eu emocional que você tem que conversar com o seu interlocutor para conseguir persuadi-lo a então que ele compre o seu serviço. Afinal de contas, o nosso dia a dia, ele é envolvido pelo quê? O nosso dia a dia de médico veterinário é vender serviço. Portanto, é uma venda. Então, para eu aumentar o meu faturamento, eu tenho que conseguir convencer outras pessoas de que o meu serviço vale aquele preço que eu estou cobrando, que vale a pena o meu cliente, o tutor, fazer aquele procedimento, obviamente tudo dentro de ética, tudo dentro de um convencimento íntegro, de falar a verdade, de oferecer serviços que vão fazer bem para os pets, para os pacientes. Eu não estou falando de convencimento de simplesmente fazer pela questão financeira, mas que se você souber usar todo esse aparato de conversar com o sistema límbico do seu interlocutor, é muito mais fácil de você convencê-lo a fazer o que precisa ser feito para você poder aumentar o seu faturamento. Então são dois eus, como o primeiro é um eu mais racional, mais analítico, e o segundo é um eu emocional. O ponto é que a decisão ela é sempre muito mais emocional do que racional. Quando você se justifica e arruma argumentos lógicos, racionais para dizer por que você está comprando alguma coisa, por que você está fazendo determinada coisa, por que você reagiu de determinada forma, ainda que você racionalize com esses argumentos racionais servem só para validar a questão emocional que já decidiu muito antes de você decidir. Então, para você aumentar o seu faturamento, já que você vende serviço, assim como eu, você precisa chamar o cliente para o seu estabelecimento, e a segunda forma é convencer esse cliente a fazer o que você precisa. A questão é que chamar o cliente a primeira vez envolve um custo muito maior de marketing, de convencimento, de propaganda, de alguém que fale bem de você, esse tipo de coisa. Vender um segundo produto ou um segundo serviço para o cliente que já está lá com você é muito mais barato quando você elabora preço da forma como tem que ser. Então, entender todos esses fatores neurobiológicos ajuda muito, te dá um processo de vantagem competitiva muito grande diante dos seus concorrentes, simplesmente porque você sabe lidar com o eu emocional do seu interlocutor. A gente também tem que se lembrar que existem pelo menos 3 tipos de clientes. Aqueles clientes que, tipo 1, que a gente chama, que é o cliente que está super motivado, ele sabe que ele precisa procurar você. Então ele tem um animal de estimação, ele tem um pet, esse pet ele é tratado como filho por ele e ele investe nesse pet. Então você não precisa avisá-lo que está na época de vacinar, você não precisa avisá-lo que precisa fazer um check-up, você não precisa convencê-lo a fazer, por exemplo, uma profilaxia periodontal, uma tartarectomia, como a gente gostava de falar antigamente, porque ele mesmo já procura você para fazer isso, porque ele é muito motivado. Só que esse cliente é numa escala, numa proporção muito menor. Depois um outro tipo de cliente, que a gente chama de cliente tipo 2, que ele sabe que ele precisa de você, mas ele não tem tanta motivação para te procurar, ele procrastina. Então ele olha para a boca do animal, ele sabe que precisa fazer uma limpeza, mas depois eu vou, depois eu faço, agora eu não quero gastar, agora eu não quero investir. E eventualmente ele vai por uma outra razão e é mais difícil convencer esse cliente, esse tutor, que o animal precisa fazer esse procedimento. E o terceiro tipo de cliente, que é um cliente nada motivado, que é o tipo 3, que é mais difícil lidar com ele, porque ele nem sabe que ele precisa de você, você tem que mostrar para ele, portanto você tem que chegar até ele. Então tem todo tipo de gente que vai frequentar a sua sala de consulta, a sua rotina, e você precisa saber conversar com todas elas e convencer cada uma delas da melhor forma para que você venda mais de um tipo de produto, mais de um tipo de serviço. Produto pode ser produto físico, se você tem produto físico para vender, um shampoo, uma medicação, uma coleira, ração, esse tipo de coisa, ou só o serviço mesmo se você não tem loja. Mas você precisa convencê-lo de que vale a pena investir no animal fazendo esse procedimento, porque isso vai levar a um ganho futuro. Então, obviamente, que se você está falando do cliente que você precisa trazer até você, ou daquele que já veio até você, existem dicas fantásticas para você fazer. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que precisa estar posicionado digitalmente nas redes sociais, porque isso vai permitir com que você tome ações, essas ações que eu vou dar de dica daqui a pouquinho para frente,
para que você converse com o cliente pelo eu emocional dele, para que você o convença sem que ele perceba que você está fazendo isso. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso de forma espontânea, ou porque estudam, ou porque têm instinto de fazer isso, ou simplesmente porque gostam de fazer isso. Então, por exemplo, quem está bem posicionado nas redes sociais, no mundo digital, então, por exemplo, no Instagram, no Facebook, etc., que vive dando dica de que fazer isso, faça aquilo, como tratar bem seu pet, não dê esse tipo de comida, não dê aquele tipo de alimentação, o banho tem que ser assado, tem que ser assim, ou mesmo dentro da sua própria especialidade, mas conversar com o seu cliente desde que ele esteja nas suas redes sociais. E se ele não está, você tem que convidá-lo a estar lá presente, porque quem não se fizer presente hoje nas redes sociais está fadado ao fracasso. Não tem outro jeito, a gente tem que se comunicar muito, porque se você não se comunicar com o seu cliente, o seu concorrente está fazendo isso. E como eu disse, tem gente que a gente vê fazendo de forma espontânea. Aqui mesmo na sala, o Brotos, por exemplo, que acabou de falar aqui, que é um amigo nosso, vive dando dica de oftalmologia. Eu peguei esse caso, eu fiz assim, funcionou assado, puxa, foi um caso sensacional, porque melhor, outro dia colocou um caso de úlcera de córnea que ele resolveu fazendo tal procedimento e tudo mais. Esse tipo de comunicação com o cliente dele, ele está englobando diversas comunicações no sistema límbico, que eu já vou citar quais são elas, eu não sei se ele sabe ou se ele não sabe de forma instintiva, mas que funciona muito bem para quando o cliente estiver diante dele, acreditar nele, por exemplo. Tem outro colega nosso que é o Geraldo, lá do Ceará, que ele vive publicando, ele é ortopedista, ele publica uns casos fantásticos de cirurgia ortopédica de animal que não andava e que passou a andar, etc. Isso tudo vai gerando um tipo de confiança na pessoa que está vendo que quando ela precisa de alguma coisa, o primeiro profissional que ela vai lembrar de buscar é esse profissional que está se comunicando com ela, ainda que de forma indireta, pelas redes sociais. E esse mesmo tipo de comunicação que as pessoas têm feito de forma digital, dentro das redes sociais, isso também pode ser feito no tete-a-tete, quando a pessoa está lá com você. Então, se a gente está falando de aumento de faturamento, que eu disse, uma ideia é trazer o cliente para perto de você, dentro da sua sala de consulta, e outra cena é quando o cliente já está lá para você conseguir vender um outro tipo de produto, para que então ele, comprando um tipo, 2, 3 tipos de produtos ou serviços, ele diminua o custo de captação do cliente. Então esse tipo de comunicação é muito legal. Por quê? Porque a gente está se comunicando com o sistema límbico ou com o sistema emocional do nosso interlocutor, lembrando uma coisa que eu já disse anteriormente, mas que é muito importante repetir para poder frisar, é que o processo de convencimento, de persuasão, não é um processo racional, é um processo emocional. Quando a gente tem os argumentos lógicos, racionais, eles servem apenas para validar a decisão prévia que a gente já tomou, que costuma ser, via de regra, uma decisão emocional. Então, isso quer dizer que para eu convencer o meu cliente a comprar o meu serviço, eu preciso conversar com o eu emocional dele de uma forma bastante sutil, de uma forma simples, para que ele consiga captar as minhas informações e acredite em mim de forma instintiva, sem que eu precise ficar fazendo muita coisa. E como é que eu faço isso? Então esses atalhos que eu mencionei, que o nosso cérebro vai buscar para poder tomar as decisões, justamente para economizar tempo, economizar energia, para reduzir o risco, são chamados de gatilhos mentais. E tem diversos gatilhos mentais que são importantes no processo de persuasão. E isso explica, por exemplo, por que muitos profissionais, não só na área veterinária, em outras áreas também, mas a gente está falando especificamente da nossa classe, muitos veterinários que são muito bem formados tecnicamente, mas que não conseguem alavancar o próprio sucesso, e alguns outros que não têm uma formação técnica muito boa, mas que estão sempre em evidência, estão sempre prosperando, inclusive financeiramente, porque são pessoas que conseguem essa comunicação persuasiva de uma forma mais natural, ou porque estudam isso, ou porque já são pessoas persuasivas naturalmente, enquanto aquele outro cidadão, outro profissional que é mais técnico, que gosta de fazer as coisas e seguir as regras e etc., não tem tanto esse jogo de cintura na hora de conseguir vender o seu peixe. E como a gente está falando que sozinho a gente vai mais rápido, mas em grupo a gente vai mais longe,
Essas dicas que eu estou dando são valiosas para que todos nós façamos isso, para que a gente aumente, obviamente, o quanto a gente ganha coletivamente, para que a gente aumente o ticket médio de nós profissionais da veterinária, porque a gente merece, porque a gente tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, a gente se estressa bastante e tem muita responsabilidade, portanto a gente merece um faturamento financeiro maior e a gente tem que sempre buscar isso, e de forma íntegra, de forma ética, obviamente. Então, dentre esses gatilhos mentais que eu mencionei, que são formas que você tem de acessar a mente emocional do seu interlocutor para convencê-lo de que você é uma pessoa que entende do assunto, para convencê-lo de que o seu serviço que você está oferecendo é importante para o animal, para que ele respeite você, inclusive do ponto de vista financeiro, e que ele entenda que aquele preço que você está cobrando por determinado atendimento, por determinado serviço, vale aquilo que você está cobrando. Isso é muito, muito importante a gente ter em mente para poder aumentar esse nosso faturamento. Isso a gente consegue desde que a gente faça isso consistentemente. O ponto é que muitas pessoas ouvem tudo isso, gostam, mas se esquecem de colocar em prática. Obviamente que mudar hábito não é da noite para o dia, então não é simplesmente começar a fazer amanhã que você já vai dobrar o que você ganha, não é. Isso é criar hábito para que você vá fazendo isso de uma forma natural, instintiva, espontânea, mas que dessa forma você consiga então aumentar, melhorar o seu ganho financeiro dentro da clínica. E aí dentro desses gatilhos mentais, o primeiro que eu vou mencionar hoje é o gatilho mental da autoridade. As pessoas tendem a pagar pelo serviço daqueles profissionais que elas consideram que é autoridade naquele determinado assunto. E o ponto é, como é que eu ganho essa autoridade? Como é que eu conquisto essa autoridade? De novo, o mundo vem mudando. Eu comecei esse nosso vídeo, comecei essa nossa conversa falando de quantidade de informações que simplesmente vem em forma de avalanche para a gente. Por quê? Porque as coisas estão mudando muito. Então, antigamente, a autoridade era conquistada a partir do tempo de formado. Eu já tenho 10 anos de formado, eu já tenho 15 anos de formado, eu já tenho 25 anos de formado. Hoje em dia a coisa não é mais assim, não é pelo tempo de formado que você ganha autoridade. Você vai ganhar autoridade dentro da sua especialidade, dentro da área que você está atendendo, de algumas outras formas. Isso quer dizer que alguém com 5 anos de formado pode ter mais autoridade, sim, do que alguém que tenha 15 ou 20 anos de formado, porque o conceito das pessoas vem mudando. Então, como é que você conquista a autoridade? Primeiro ponto é a forma de se vestir, é a postura que você tem diante do seu interlocutor. Por quê? Porque o nosso cérebro é habituado a acreditar, a respeitar as pessoas pela forma com que elas se vestem. Então, por exemplo, a gente tem uma tendência de acreditar, de respeitar padres, pastores. E como é que a gente reconhece essas pessoas? Pela forma com que eles se vestem. A gente respeita juízes. Como é que a gente entende a autoridade de um juiz? Quando ele está vestido com uma toga. Um advogado, um médico, um dentista. Portanto, a forma de você se vestir para atender o seu cliente diz muito sobre você. Instintivamente, intuitivamente, o teu interlocutor vai te respeitar um pouco mais ou um pouco menos. Ele associa aquele jeito que você está vestido, à quantidade de conhecimento que você tem. Então é uma coisa relativamente simples, mas você precisa investir um pouco na forma com que você se apresenta para o seu interlocutor. Outra maneira de conquistar a autoridade, obviamente, que é fazendo cursos de aprimoramento, pós-graduação, esse tipo de coisa. Só que o cliente precisa saber que você faz o que você fez. Então colocar lá o seu diploma de especialidade ou comentar eventualmente com ele que você frequenta um curso de pós-graduação, que é um curso bom, conceituado no mercado. Isso também vai tender a te dar um pouco mais de autoridade, porque obviamente as pessoas acreditam em quem investe em conhecimento técnico. Então isso é importante, é muito importante. Então, o posicionamento que você tem diante do seu cliente, como você fala com ele, a forma que você explica as coisas para ele, tudo isso vai mostrar a autoridade que você tem ou que você deixa de ter, e instintivamente ele passa a confiar mais em você. Essa questão da autoridade, ela é tão legal que teve um estudo, já faz algum tempo isso, não me lembro ao certo o nome do pesquisador,
Mas basicamente era o seguinte, era um estudo para testar a memória, só que não era bem para testar a memória, ele tinha uma outra finalidade, e para isso, então o pesquisador colocou 3 pessoas, 2 eram atores e 1 era o voluntário participando do estudo, que a propósito ganhava $4 para participar do estudo, que teoricamente era para testar a memória. Então, como é que era o sistema? Os 2 atores, era a autoridade, que ele não era autoridade em nada, mas ele estava lá como se fosse uma autoridade, como se fosse o especialista em memória. E o outro, que também era um ator, ele tinha que mostrar que ele guardou as informações que o voluntário que participava do estudo tinha dito. E quando esse cara errava a informação, portanto, quer dizer, ele falhou na memória, o voluntário tinha que apertar um botão que ia levar um choque elétrico nesse outro ator, nesse outro participante. Esse choque elétrico também era fake, mas vocês vão entender o estudo quando eu terminar a explicação. E assim, cada vez que o ator que estava lá para testar a memória errava, o voluntário tinha que aumentar a carga elétrica para a qual ele gerava o choque nesse ator, que ele não sabia que era um ator especificamente, né? Ele não sabia de nada dessa trama, vamos dizer assim, do estudo, porque o estudo não era para testar a memória, era justamente para testar a autoridade. E quem mandava esse voluntário apertar o botão para que esse outro tomasse o choque elétrico era esse segundo ator, que teoricamente era o especialista em memória. Então aperta o choque elétrico, dá mais choque elétrico, aumenta a carga porque ele errou. Até que o indivíduo que era voluntário começava a se mexer na cadeira de passar mal, porque afinal de contas ele estava levando um outro cidadão que ele nem conhecia a ficar levando choque, e a carga ia aumentando até uma carga absurda, assim, né? Que era fake, mas era para testar o poder da autoridade. A pergunta é, quantas vezes vocês acham que o voluntário apertava o botão para o outro cidadão tomar choque a mando dessa suposta autoridade em memória? Ele apertou o botão todas as vezes, por mais que ele se sentisse desconfortável com aquela situação. Isso mostrou o que no estudo? Se não me engano foi na década de 1960, já faz tempo isso. Mostrou justamente o poder da autoridade, de um cara que era especialista em memória, um psicólogo, qualquer coisa assim, que dava o comando para ele apertar o botão para o outro levar o choque. Para você ter ideia de como o nosso cérebro está associado, como ele está vinculado a essa questão de respeitar alguém que supostamente sabe mais sobre um assunto do que a gente mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente se posiciona no mercado veterinário para que o nosso cliente acredite no nosso potencial de conhecimento, porque dessa forma fica mais fácil convencê-lo a fazer determinado procedimento, a comprar determinado serviço. Então, por exemplo, se ele vai para uma vacinação anual, de repente aceitar uma profilaxia periodontal, porque nessa vacinação foi constatado que tinha placa bacteriana e isso é importante, porque isso, porque aquilo e etc. Quando essa pessoa, quando o tutor, o cliente, entende que o outro tem autoridade no que ele está falando, a tendência é que ele respeite mais e que ele fique mais propenso a comprar por um segundo ou terceiro serviço, que é o que as pessoas que são mais persuasivas conseguem fazer de forma natural e instintiva. Por isso elas ganham mais do que outras pessoas que são essencialmente técnicas e que só se preocupam em fazer a coisa dentro da técnica e se esquece do soft skill de relacionamento interpessoal, comunicação e persuasão, por exemplo. Então ficar de olho em tudo, demonstrar autoridade vai aumentar a chance que você tem de vender um segundo ou um terceiro procedimento. Isso pode representar um aumento significativo no final do mês para você. Só você pegar o número de clientes que você atende e no mês, pega uma média mensal e faz mais ou menos uma estimativa de que se você, para 50% desses clientes, você tivesse conseguido vender um segundo produto, que poderia ter sido uma OSH de profilaxia, ou uma profilaxia periodontal, ou um tratamento disso ou daquilo, etc. Quanto isso representaria no final do mês, em média, para você, por ter vendido um segundo produto ou um terceiro produto para o mesmo cliente, sem precisar captar novos clientes? Essa é uma conta que, infelizmente, a gente veterinário não está acostumado a fazer, porque a gente não aprende isso na graduação. A gente não aprende isso em curso de pós-graduação
de especialização, que até hoje está focando na questão técnica. Então, ficar de olho nisso pode aumentar significativamente o quanto você ganha simplesmente por você usar esse tipo de gatilho. Agora, você tem que... o processo de persuasão passa por essa questão de você demonstrar que você tem conhecimento do que você está falando. Então, o primeiro gatilho que eu vou falar hoje, autoridade. O segundo gatilho que a gente vai falar hoje, familiaridade, que é justamente o seu interlocutor ser familiar ao seu rosto, familiar ao que você faz, familiar ao seu tipo de serviço. E como é que você conquista a familiaridade? Estando sempre presente na vida do seu interlocutor, de forma branda, de forma tranquila, sem ser incisivo, mas para que ele te veja e se lembre de você sempre. Porque quando ele olhar para o pet, olhar para o animal de estimação e lembrar que aquele animal está com um problema ou precisando de alguma coisa, a primeira pessoa que ele vai lembrar é você, para procurar você. Por que você acha que a Coca-Cola, nessa altura do campeonato, continua investindo zilhões de dólares em propagandas para se fazer lembrada por todo mundo, sendo que ela já é o refrigerante número 1 do mundo, simplesmente porque ela quer se manter familiar? Porque quando a gente tem familiaridade, a tendência é que o seu interlocutor entenda você como alguém de confiança. O nosso sistema límbico, o nosso sistema emocional do cérebro tende a entender aquilo que a gente vê como familiar em algo ou alguém que a gente possa confiar. E, portanto, se eu posso confiar, eu posso entregar o meu filho de 4 patas, o meu animal de estimação para ele cuidar. Eu posso entregar a minha confiança financeira para ele, porque eu sei que ele não vai estar me puxando a perna, me puxando o tapete, cobrando mais caro do que ele deveria. Por isso que eu digo que a integridade é muito importante, mas a familiaridade é o segundo gatilho. E como é que você pode se manter familiar para o seu cliente? De diversas formas. A forma mais óbvia que eu vou falar é justamente aparecendo em rede social. Por isso que é importante você divulgar suas redes sociais para os seus clientes, para que, de acordo com as suas postagens, aquilo que você vai postando, como eu disse desses 2 colegas especificamente, esses clientes que estão nas redes sociais deles estão sempre vendo o que eles estão fazendo, estão sempre vendo o sucesso que eles estão tendo no tratamento. Então essa é uma forma de se poder manter familiar, poder manter ativo, mostrar para o seu cliente que eu estou ativo, eu estou trabalhando, as pessoas estão me procurando. Isso também é um outro gatilho mental que eu vou falar na quinta-feira agora às 21 horas. A gente vai continuar sobre esse assunto porque é um assunto muito extenso. Eu não quero simplesmente jogar para vocês, eu quero dar os fundamentos racionais para que você consiga anotar e armazenar e praticar tudo isso. Outra forma de você poder se manter familiar é em grupos de WhatsApp. Mandar o WhatsApp para os seus clientes perguntando se está tudo bem, como é que eles estão. Manda uma foto do cachorro dele quando estiver tomando um banho. Pede para ele mandar uma foto, diga que você está com saudade. Use um celular especificamente para isso, para você se contactar com esses clientes. Aí você tem que aprender a fazer lista de transmissão, que é justamente para o cliente ficar sempre se lembrando de você, para que ele possa ser acionado nesse gatilho de familiaridade, para que ele possa sempre recorrer a você quando ele precisa, quando o animal não está bem, ou simplesmente por ter sido lembrado. Quando eu fazia clínica, hoje eu faço só cardiologia, mas quando eu fazia clínica eu usava muito esse gatilho mental, mas ainda não existiam as redes sociais. Eu pegava o telefone e ligava para os clientes. Como é que você está? Como é que está o Rex, Dona Maria? Como é que tá? Dá uma passadinha aqui qualquer hora, tomar um café comigo. Esse tipo de atenção que você dá para o cliente não é simplesmente a questão de fazer ele se sentir bem perto de você e ter uma experiência positiva, que é o que os profissionais do marketing nos orientam, que muito mais do que atendimento, muito mais do que qualquer coisa, é fazer o cliente ter uma experiência positiva quando ele diga: uau, esse cara é diferente, esse cara é atencioso. Mas isso também é para ativar esse gatilho da familiaridade, para você poder ser sempre lembrado. Outra forma, pegue o e-mail dos seus clientes, vira e mexe, manda um e-mail com algum cartão da clínica ou com alguma informação importante da clínica. A gente está reformando o banho-tosa, ou a gente está fazendo essa melhoria. Estou aqui para me colocar à disposição, porque isso cria vínculo com essas pessoas, faz com que essas pessoas te procurem mais. E se você é um prestador de serviço, a propósito, fazendo só um parêntese aqui,
você tem que fazer isso, obviamente, com aqueles a quem você presta serviço. Por exemplo, se você é uma pessoa que vai fazer ultrassom nas clínicas, então entrar em contato com os seus clientes, que nesse caso são os veterinários, como é que você está? Tudo bem? Passar para tomar um café, mandar um WhatsApp, marcar em rede social, doutor, lembrei de você aqui porque eu estava fazendo um ultrassom por causa disso, por causa daquilo. Isso tudo vai criando familiaridade. E presta atenção se você não tende a confiar nas pessoas com as quais você se sente familiar, com aquelas que você vê sempre, com aquelas que você está sempre perto, com aquelas que você criou um certo tipo de vínculo emocional. Isso é um gatilho mental importantíssimo. A gente vai então para o terceiro gatilho mental, que é o gatilho mental da razão. Eu já me antecipei um pouco dele quando eu estava dando o exemplo. O gatilho mental da razão é você dar uma justificativa para aquela ação que você vai fazer. Então, olha, Dona Maria, a gente precisa marcar essa limpeza do dentinho do Rex, porque deixar como está coloca em risco a saúde do coração dele, coloca em risco os rins, ele pode entrar num quadro de infecção subclínica, ele pode entrar num quadro de inflamação subclínica, e por mais que não perceba, então você está dando uma justificativa para fazer aquele ato. E aí entra uma questão, por que a gente não faz isso? Por conta de tem um livro chamado Ideias que Colam, anota aí uma dica de leitura, se você já leu, ótimo, se você não leu, compre para ler. É um livro, custa 50, 60 reais, mas é um best-seller. É do Chip Heath e do Dan Heath, que são autores que trabalham especificamente com isso. Então nesse livro eles citam que virou um jargão, que eles chamam de a maldição do conhecimento. É você achar que porque você conhece alguma coisa, todos também conhecem. E aí você trata aquela coisa como óbvia e você deixa de mencionar para o outro, porque aquilo é óbvio, aquilo é uma besteira. Só que é uma besteira, é óbvio para você, não para o seu cliente. Então quando você coloca um porquê depois de um pedido ou depois que você está oferecendo um serviço, aí você cria uma justificativa. Lembra? O nosso cérebro emocional precisa de uma justificativa para fazer as coisas. Por quê? Porque se não tem a justificativa, a gente prefere ficar quieto, procrastinando para economizar energia. Lembra que eu estava acabando de explicar para você, o nosso cérebro precisa de uma justificativa para fazer as coisas. Por quê? Porque se eu não tenho essa justificativa, o meu cérebro vai me mandar ficar quieto e não fazer, para economizar tempo, para economizar energia e para economizar risco. E aí a gente procrastina. Agora, quando eu dou uma justificativa para fazer alguma coisa, então eu crio uma emoção no cérebro do cliente. Emoção é uma palavra que vem do latim, movere, que quer dizer ação. Portanto, emoção é um impulso biológico que vai provocar a secreção hormonal no seu corpo para te levar a uma ação. Quando você coloca alguma coisa, então, por que fazer isso? Precisa fazer isso porque se não acontece aqui, então você usou o gatilho da razão. E o que é esse negócio da maldição do conhecimento que eles citam nesse livro? Ideias que colam. Eles fizeram uma experiência, um estudo científico bem legal, que era assim, pedia para um cara mentalizar uma música conhecida e para um outro ele contava, olha só, eu, por exemplo, Caleison, vou mentalizar aqui agora uma música, vamos supor uma música conhecida, Atirei o Pau no Gato, e eu vou bater na mesa fazendo o ritmo da música. Quantas pessoas vocês acham que vão adivinhar que música que eu estou batendo aqui? Então vamos lá, sem fazer um nananã, só com o tic-tic na mesa. As pessoas que conheciam a música, que sabiam da proposta, falaram 60%, 70%, 80%. Sabe quantas pessoas adivinhavam a música que o cara estava batendo ritmado na mesa? Menos de 5%. Isso é a maldição do conhecimento. É eu achar que porque eu sei de alguma coisa, o outro também sabe. Então é quando a gente costuma tratar o nosso cliente ou o nosso tutor de qualquer forma, porque afinal de contas o OSH é uma coisa muito simples.
é cortar ali, tirar, rasgar, suturar e jogar o útero com os ovários fora. Debrida ali o ligamento e está tudo feito e depois dá o ponto. Isso é óbvio para você, não é para o cliente. Então fazer uma limpeza de tártaro é simples, é só fazer uma raspagem, daí eu faço uma injeção de flúor ali, uma limpeza assim, é simples, não é simples, é simples para você, é óbvio para você, não para o cliente. Então eu preciso fazer uma avaliação pré-cirúrgica cardiológica. Por que que eu preciso fazer? Contar o porquê eu preciso fazer aumenta muito a chance dele comprar essa decisão tua e fazer essa avaliação cardiológica, simplesmente porque ele entendeu, você criou uma justificativa para ele. E aí entra uma coisa que eu fiz de forma intuitiva na minha vida inteira, antes de estudar tudo isso, simplesmente porque eu sempre gostei muito dos porquês. Como eu sou muito cético, eu tendo a ser muito cético, então eu sempre fui atrás muito dos porquês. E porque eu gosto de explicar, porque eu tenho didática, eu sempre contei muitos porquês. Isso deve explicar o grau bastante grande de clientes que aceitavam fazer os procedimentos que eu propunha, os procedimentos que eu proponho, comprar as medicações que eu proponho, apesar de terem um preço mais alto, porque isso é o gatilho mental da razão que eu já fazia de forma instintiva e que eu via muitos colegas, muitos alunos meus reclamando há alguns anos, hoje já nem tanto. Mas quando se falava de uma avaliação pré-cirúrgica cardiológica que onerava a cirurgia em às vezes 30%, 40%, 50%, dependendo da cirurgia que fosse feita, alguns veterinários que faziam curso comigo reclamavam, mas como é que eu vou fazer isso? Fica muito caro. Dá o gatilho mental do porquê, explica por que você está fazendo isso. Por que eu estou fazendo essa avaliação pré-cirúrgica? Por que eu preciso disso? Porque isso reduz o meu risco cirúrgico, porque isso aumenta a chance de não ter nenhuma intercorrência, ou se tiver uma intercorrência, eu já vou preparado para aquela briga. Eu já sei com quem que eu vou brigar, então eu já saio com os tubos de medicação já quebrado, mais ou menos tudo pronto ali. Então criar esse vínculo do porquê aumenta muito a chance do cliente comprar o seu produto, comprar o seu serviço com coisas simples que você tem que começar a fazer. A propósito, isso funciona para todas as pessoas. Quando a gente fala de gatilho mental, via de regra, quando as pessoas usam comigo, mesmo que eu perceba que existe um gatilho mental ali, instintivo ou proporcional, ainda assim é muito difícil você se desvincular desse gatilho mental. Por quê? Porque isso vem da época das cavernas, isso vem do nosso processo evolutivo, está tão arraigado no nosso cérebro que quando alguém usa um gatilho mental com a gente não consegue se desvencilhar, ainda que, sendo conhecedor do assunto, a gente perceba que tem um gatilho mental sendo usado, mas isso aumenta muito a chance, inclusive, da gente aceitar a proposta do outro. Então, por exemplo, gatilho mental na educação dos filhos é muito, muito importante. E eu tenho percebido isso com a Elisa, minha filha de 4 anos e meio. Tudo que eu vou fazer, ou tudo que eu digo que ela tem que fazer, ou deixar de fazer, filha, porque senão acontece isso. Tem que fazer dessa forma, porque senão acontece aquilo. Hoje eu vejo ela respondendo para mim. Algumas vezes ela já vem com a ideia na cabecinha dela pronta. Então ela vem, papai, tem que fazer isso porque senão acontece aquilo. Pode não fazer sentido nenhum, mas para ela precisa desse gatilho mental, porque todos nós precisamos. Então, você deixa de usar a força, você deixa de usar a sua autoridade como autoridade de pai ou de mãe. Vai fazer isso e ponto final. Não, não é assim. Vai fazer isso porque senão acontece aquilo. Vai fazer isso porque tem que ser dessa forma por causa daquilo. Então, isso vai criando na cabeça da criança buscar porquês nas coisas, curiosidade de entender como é que as coisas funcionam. E aí a gente reduz, pelo menos, a proporção de vezes que a gente tem que simplesmente ser autoritário, no sentido de faça isso porque eu estou mandando que seja feito assim. Isso vale também quando a gente vai nos relacionamentos amorosos, amistosos, enfim, todos os gatilhos mentais que fazem parte do processo de persuasão ajudam bastante nesse sentido. Então falamos da autoridade, falamos da familiaridade, falamos do gatilho mental da razão. Por último, o gatilho mental da reciprocidade, é o último que eu vou falar hoje. Na quinta-feira eu vou falar de alguns outros. Reciprocidade é um gatilho mental fantástico. O ser humano tem a tendência a ficar devendo favor,
moralmente para alguém que fez alguma coisa muito legal para ele. Ou seja, fazer alguma coisa para o seu cliente que ele não esteja esperando, que seja algo de valor e que seja algo íntegro, sincero, faz com que ele se sinta em dívida com você, de uma forma positiva. Ou seja, sempre ele vai se lembrar de você como uma experiência positiva. Daí tem diversos estudos científicos para serem citados. Um que é muito legal e bastante simples, é de um psicólogo que ele testou isso através da gorjeta de garçons. Então, 2 grupos. O primeiro grupo, o garçom não levava nada. No segundo grupo, o garçom oferecia uma balinha na hora de receber a gorjeta. O grupo que recebia essa balinha deu gorjeta 3% maior do que aquele que não recebeu a balinha. Daí ele resolveu elaborar um pouquinho mais o estudo. Então vamos levar 2 balinhas para ver se o tamanho, a quantidade de favores interfere. Quando o garçom começava a dar 2 balinhas, aumentou em 14% as gorjetas que eles recebiam. Aí resolveram elaborar um pouquinho mais. Então ele levava uma balinha, saía e depois quando ele estava saindo ele fingia que voltava. Não, para você eu vou dar mais uma balinha. E aí observava. Esse grupo que recebia essa balinha extra, como se fosse uma coisa... por ser quem ele é, que dava uma sensação de ser um cliente único, aumentou em 23% a gorjeta que essas pessoas davam para o garçom. Obviamente que tem a questão ética envolvida, isso é um estudo para testar isso, então você não vai fazer dessa forma com o cliente, mas oferecer alguma coisa a mais pela qual ele não está esperando, desde que ele veja valor no que você está oferecendo, cria nele uma sensação de dívida moral com você. Portanto, a tendência é que se você oferecer um serviço a mais ou que você propuser um outro serviço, a tendência é que ele aceite mais do que ele outro. Veja bem, a gente está falando de probabilidade, não está falando de 100% de certeza. A gente está falando de mexer com o emocional do cliente, porque é ali que ele toma as decisões dele. Outra coisa, não vale você dar esperando em troca. Não vale você dar e cobrar em dinheiro por aquilo, porque daí passa a ser uma moeda de troca, passa a ser uma relação comercial. Não é isso. É você simplesmente oferecer algo pelo qual o seu cliente não está esperando, fazer alguma coisa a mais pelo qual ele não está esperando. A tendência é que ele saia tão satisfeito que ele comece a divulgar o seu serviço mais do que ele faria se você não tivesse oferecido isso para ele. Mas ele precisa enxergar valor naquilo que você está oferecendo, ele precisa valorizar aquilo e ter uma sensação de que isso é porque ele é uma pessoa especial. Então você tem que entender como é que você pode fazer isso com os seus clientes. E de novo, se você é um prestador de serviço, como é que você pode fazer com que as pessoas para as quais, as clínicas para as quais você preste o seu serviço, como é que você pode fazer um extra, fazer um a mais. Só que, de novo, com integridade. E você precisa fazer de coração aberto pelo prazer de fazer. Porque senão, se ele percebe que você está fazendo isso por interesse, para que ele aceite o seu preço, para que ele venha por puxa-saquismo, isso é horrível. Daí isso afasta o cliente. Portanto, tem um marketing negativo envolvido se você fizer dessa forma. Então, oferecer algo a mais pelo cliente é simplesmente pelo prazer de oferecer, pelo prazer de fazer aquilo que você faz e de enxergar no seu cliente uma pessoa, um ser humano com necessidades, para que você se torne um ser humano melhor e essa relação seja mais estreita. Então, de novo, eu sempre digo, a gente tem que tratar bem os nossos clientes, não porque são eles que pagam as nossas contas, não tratar bem os clientes porque eles nos dão um retorno financeiro. Não é isso, porque isso não é ser íntegro e isso o cliente percebe. Esse é um marketing antigo que já caiu por terra há muito tempo. Você precisa tratar bem o seu cliente porque você está diante de outro ser humano, porque você está diante de outra pessoa que foi atrás de você pelas suas habilidades técnicas, porque ouviu falar bem de você profissionalmente ou pessoalmente, que foi buscar em você um alívio para uma dor que ele tem, que no nosso caso é a dor do filho dele, do pet, do animal de estimação. Então você tem que tratar bem essa pessoa simplesmente porque é um ser humano semelhante a você, ao qual você deve amor, empatia, solidariedade, compaixão e todos os sentimentos bons e positivos. Por isso você tem que tratar bem o seu cliente. Por isso, oferecer algo pelo qual ele não está esperando e que seja algo de valor
aumenta esse vínculo e faz de você um ser humano melhor, um profissional melhor, que sim, tem a tendência a ganhar mais, porque as pessoas reconhecem isso. Por isso, de forma íntegra, nunca de forma interesseira, nunca porque o cliente vai me dar algum respaldo ou alguma resposta financeira melhor. Muito bom, chegamos ao fim então da nossa conversa de hoje. Na quinta-feira que vem a gente volta para mais uma live às 21 horas, onde eu vou continuar esse assunto de persuasão, de gatilhos mentais. Se você gostou, manda essa live para as pessoas que você acha que precisam, que pode se beneficiar disso. Essa live vai fazer o upload agora, vai ficar nos meus stories até amanhã às 21 horas e posteriormente vai para o meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, Caleiso Rosa, clica no sininho para você poder receber as notificações. Toda semana tem conteúdo de valor que eu espero ajudar você a ganhar mais, a se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor e um profissional melhor. Muito bem, boa semana a todos nós, Deus nos abençoe, nos dê energia e vontade de trabalhar e muito amor no coração. Beijo para todos.